Fla-Flu, até o Luxemburgo fez um milagre lá, aquele negócio todo, ao contrário de outros técnicos aí, como Mano Menezes, Abel Braga, como o Filipão, que saíram todos chamuscados nessa temporada. O Luxemburgo voltou à tona, entendeu? Porque ele está muito valorizado. Uma torcida do Vasco da Gama, sim, viu, Zaidan e Piperno, meus amigos, falando sério agora. 110 mil torcedores agregou o time do Vasco em uma semana como sócio torcedor e tal. Olha que beleza essa torcida. Neste momento que só dá Flamengo e merecidamente, mas a rivalidade lá que antigamente era Fla-Flu, continua sendo o Vasco da Gama e Flamengo, ou Flamengo e Vasco da Gama. Agora, não tem, é claro, o Vasco, a torcida, o tamanho da torcida do Corinthians e principalmente do Flamengo. Mas a verdade é que a torcida do Vasco da Gama é maravilhosa, com um timinho devendo, entendeu? Um estádio velho, 110 mil torcedores numa semana. É um exemplo para vocês palmeirenses, viu, Piperno? Porque vocês perdem um monte de jogo aí, ficam querendo bater em jogador, quebrarem as parques e tal. Vê se bota na cabeça dos seus amigos torcedores do Palmeiras uma criatividade, um amor como esse da torcida do time do Vasco, viu, Piperno? Vamos tentar, Milton. Ô, Piperno, você tem que ficar gripado mais. Você Milton, gripado, você fica com a voz do Cid Moreira. Você tem que Agora, torcer. sem gripe, você viu? Você tem que torcer pela minha saúde. Ué, se eu não tiver saudável, eu não vou conseguir trabalhar. Eu quero ser gripado 11 meses. Tá louco. Você só sara no mês de férias, tá Minha bom? mãe vai ficar triste com você. A Dorisaura vai ficar preocupada aí. Mas olha, viu, a torcida do time do Vasco ontem, parece que o Vasco estava decidindo um campeonato como o Flamengo decidiu outro dia em Lima, no Peru, com o River Plate da Argentina. Vou dizer uma coisa pra você, foi uma coisa linda. E olha, a chance de escapar é 1%, viu? Porque o Ceará com o Corinthians é um jogo empatável. Botafogo e Ceará lá no Rio é empatável também. Agora, Grêmio e Cruzeiro é um jogo caível pro time do Cruzeiro. Vai perder em Porto Alegre. Como pontos corridos é bom, né, Milton? Eu sabia que você ia admitir isso. É uma desgraça. Tem que acabar essa praga, essa desgraça de turno e retorno pontos corridos. O dia que eu for presidente da República, o primeiro decreto meu vai ser proibir pontos corridos e a mulherada de usar biquíni na praia. Eu sou o Jânio Quadros. Perdeu meu voto. Um abraço pra vocês. Sempre uma honra. ZYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. O Mapu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio.
Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Esse é o programa Papo Evolutivo. É o programa número de 29, hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Estamos chegando ao fim do ano, né, gente? Sim. Isso aí. Eu sou a Andressa Lima. Eu sou o Gabriel Araújo. Eu sou Hilton Gunsa. E na técnica, o Davi. Estaremos juntos até às 14 horas para discutir hoje o tema Você conhece a si mesmo? O que você acha? Dê sua opinião, participe, pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Participe, argumente, pergunte, opine. Lembrando que esse programa é transmitido pela Rádio RCI Iguaçu, o sinal 1320 AM e também disponível pelo aplicativo gratuito Sempre RCI ou pelo site semprerci.com.br e também pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde também é possível ver o vídeo. Lembrando que Iguaçu com 2 S. E também pelo link do WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, e a gente queria mandar aí um abraço para todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Face também. Lembrando que esse programa, além de ser transmitido pelo Face da RCI Iguaçu, Iguaçu com 2 S, também está sendo compartilhado pelo Face do IPC-SED, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ok? Então é o seguinte, hoje é o tema Você conhece a si mesmo? A Fernanda Longhi está nos acompanhando. Fernanda, mande suas contribuições. Você conhece a si mesmo? Sabe identificar seus traços forças, seus traços fardos, quer dizer, aqueles traços que acabam atrapalhando a nossa evolução, nossos traços força, aqueles que ajudam o nosso processo evolutivo. Você conhece a si mesmo? Você é amigo de você, conhece, é um grande conhecido ou é um perfeito desconhecido, assim, aquela pessoa que olha no espelho, mas não se identifica? Não se identifica, né? Então, essa busca por conhecer a si mesmo, né, é básico, é algo inerente ao ser humano, né? Então, o ser humano, ele é um ser autoconsciente, e essa autoconsciência passa por isso. Além de ser autoconsciente, ele é um ser gregário, que vive em sociedade. E ele precisa do quê? Do reconhecimento. Mas que reconhecimento é esse? Normalmente a gente dá muita importância ao reconhecimento do outro, né? Que o outro me reconheça. Uhum. Mas por ele ser autoconsciente, ele precisa de um outro mais importante, que é o autorreconhecimento. Então, quando a gente pergunta, você conhece a si mesmo? É como se fosse o primeiro dever de casa de cada um de nós. Ou seja, eu estou nessa dimensão, estou nessa vida, estou nesse planeta. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Agora, Hilton, você falando isso, eu me lembro que, assim, isso já é um tema que é debatido, os grandes filósofos do passado já falavam muito isso, Platão, Sócrates, tem até o lema que tinha no Oráculo de Delfos na entrada, Conhece-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Então, esse é um assunto que a humanidade já vem falando bastante. Agora, qual que é a questão, o diferencial que a conscienciologia ela vai abordar o autoconhecimento? Basicamente, eu colocaria 2 situações. A primeira delas é que ela passa um instrumental de autopesquisa. Ou seja, ela deixa de ser algo como conhecer a si mesmo como algo muito longe, muito distante da pessoa, para ser algo inerente. O tempo todo nós estamos nos autopesquisando. Ou pelo menos deveríamos estar nos autopesquisando. Ou seja, cada situação, cada pensamento que chega, cada emoção que aflora, cada realização é motivo para parar e pensar, por que eu estou fazendo isso? Como é que eu cheguei aqui? Será que estou sozinho ou não? Mas aí surge um outro elemento muito mais importante, que é a questão do processo projetivo. Quando você começa a ter experiências fora do corpo e começa a perceber que você não é esse corpo físico, então esse autorreconhecimento, que você olha no espelho e diz, não, esse cara aqui sou eu, quando você sai do corpo você descobre que não é nada disso. Existe uma outra realidade muito mais ampla, e aí surge algo que eu gosto de chamar assim, que é a nossa para-identidade. Então existe a identidade, no meu caso, o Hilton Gunsa que está aqui, mas qual é a minha para-identidade? Então é um outro campo de pesquisa que normalmente a ciência convencional não aprofunda. Quer dizer, você está Hilton Gunsa, mas não necessariamente você Hilton né? Gunsa. A sua consciência é maior que isso. Poderia descrever quem sou eu? Eu sou uma consciência em evolução.
Então, sou um peregrino das estrelas. Ou seja, estou andando pelo universo há não sei quanto tempo e estou, nesse momento, vivendo essa experiência aqui no planeta Terra, né? Ou alguns anos já aqui no planeta Terra. Mas eu sou algo muito maior do que eu imagino ser. Mas, ao mesmo momento que eu estou aqui, já que eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que me apropriar das minhas capacidades, das minhas qualidades. É aquilo que você trouxe, falou antes, né? Quais são os meus traços? Quais são as minhas... O que é que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim? O que é que eu já tenho agregado em mim que eu posso fazer a diferença nessa vida? Né? Então, é tudo uma caminhada. Ailton, eu acho legal isso que você colocou e me fez refletir sobre, assim, se a gente já teve várias vidas, né? Ou seja, se a gente já teve várias existências em outros contextos, outros momentos, como é que era a nossa personalidade, né? Como é que a gente agia. Sim. E eu fico me questionando, a gente está em pleno século XXI, né? Nós nascemos no Brasil, até que ponto a gente não carrega o temperamento de outras vidas nessa vida, ou até que ponto a nossa vida hoje, ela como é que eu poderia dizer? Ela é impactada, influenciada pela nossa sociedade atual. Então, por exemplo, a gente vive na época da fartura, né? Hoje é muito fácil ter alimento, hoje é muito fácil as pessoas se deslocarem. Acessar a informação, né? Acesso à informação. A própria questão do entretenimento, né? A gente não precisa ficar tão focado na questão da sobrevivência e pode hoje gastar horas com entretenimento, Exatamente. Horas na rede social, com entretenimento, turismo, com exatamente. cinema. E até que ponto isso distancia a gente da gente mesmo, né? Sim. Então, assim, é engraçado a gente parar para pensar que a humanidade vem evoluindo há muito tempo, mas de uma forma muito linear, muito parecida. E agora, em pleno século XXI, a gente tem tanta oportunidade. Mas isso, assim, isso pode ser uma faca de dois gumes, evolutivamente falando. Sim. Porque a gente pode começar por essa questão da fartura, das infinitas distrações que nós temos, a gente começa a se desviar do foco principal da evolução, que somos nós mesmos. E nisso, na hora que você pergunta assim, você conhece a si mesmo? Na hora que você começa a refletir, você começa a pensar o seguinte: o que é prioritário na minha vida? O que é importante eu fazer? Então, nessa hora, você começa a ver que nesse mundaréu de informações, de distrações, de dispersões que estamos envolvidos, você vai começar a selecionar. Então, isso realmente eu devo colocar minha energia nisso ou não? Só que muita gente não tem essa visão, Gabriel. Então, que a gente vê um nível de dispersão, ou seja, quando a gente olha assim, o processo de robotização mesmo, a pessoa fica meio robotizada, né? Então, Maria vai com as outras, ela vai na manada. É quase um rebanho, né? Quase um rebanho. E ela não tem consciência de que ela é uma individualidade. Ela é muito mais do que ela imagina ser, né? E é interessante a gente parar para pensar o quanto a nossa cultura não molda a nossa personalidade. Então, a gente é bombardeado dia e noite por novelas, por filmes, pela própria questão social, e até que ponto isso não acaba tirando a nossa singularidade e desviando a gente da gente mesmo. A depressão é considerada a doença do século, né? Sim, sim. E até que ponto as pessoas estão deprimidas porque elas não têm contato consigo mesmas e elas acabam não se conhecendo mais, não se reconhecendo mais. Sim. Então, a questão da autopesquisa, em termos de saúde holossomática, a gente poderia dizer uma saúde consciencial, que não é só física, né? Ela vai para a questão psicológica, emocional, social. Ela só é conseguida quando a gente consegue se pesquisar, quando a gente consegue entender de fato quem somos nós. Por quê? Porque a gente começa a atender um pouco mais às nossas necessidades. A gente abre mão de seguir uma cartilha pré-formatada, porque até certo ponto a indústria, né, o processo econômico, ele é muito forte. A própria questão do meio, né, da família, do ambiente da escola, Exatamente. Do bairro que você cresceu, né, influencia bastante, mais do que a gente pensa, né? E outra coisa legal, Andressa e Hilton, é que hoje, felizmente, a gente tem liberdade religiosa, né? Sim. E isso, até certo ponto, faz com que a gente possa pensar livremente. Porque no passado, se você não tinha uma determinada religião, a sua cabeça era cortada, queimada. Não só liberdade de expressão, liberdade né? De expressão, geral, exatamente. Né? Ou seja, a gente pode Tanto ser laico. Questões políticas, religiosas. Excelente, é isso aí. E aí, isso aí, até certo ponto, é muito bom por um lado, porque permite a gente ter essa liberdade de ser quem nós somos, mas por outro lado é ruim porque a gente tem que se virar sozinho, né? Sim. E aí, você falando, me lembra duas coisas. Que a gente não pode nem estar nesse excesso de informação, nesse mundo totalmente com tanta tecnologia, nem totalmente virar uma eremita no meio do mato, desconectado de tudo e de todos. Então, temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E muitas vezes, esse meio do mato é você parar um pouco e ficar em silêncio com você mesmo.
né? Parar e refletir, parar, anotar, escrever, trazer seus pensamentos, que é muito sério. E aí você traz uma outra coisa importante, que é o seguinte: o processo de sujeição às linhas de poder que existem no mundo. Então, existem as linhas ideológicas, mas existem as linhas econômicas, ou seja, quantas pessoas estão, por exemplo, pega o caso da Venezuela agora, estão sofrendo muito por conta de toda uma questão política ali presente, que está sem economia o país. Então a pessoa está num nível de miséria que ela não escolheu isso, mas está submetida a isso. Então tem essa questão. Tem a questão, muitas vezes, a questão psicológica mesmo, as dependências emocionais, né? Então as pessoas, elas são incentivadas de uma certa forma a criar, depender do outro, e não ter essa independência, né? Esse autodomínio. Então, são muitas questões envolvidas, né? Para a gente se apropriar mesmo de quem nós somos, né? Ô, Hilton, você comentou a questão do poder, né? Da gente estar restrito ou restringido por algum tipo de poder. Mas aí um questionamento que eu faço para os nossos ouvintes é qual que é o real poder que existe? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. A gente não consegue mudar o outro, né? A gente, assim, a nossa capacidade de mudar o ambiente à nossa volta, ela é relativamente reduzida. Sim. Só que a gente tem uma capacidade muito forte que dá um poder imenso pra gente, que é de se mudar. Da gente a identificar o que a gente não gosta na nossa personalidade, na maneira como a gente vive, seja, sei lá, uma pessoa que se irrita muito facilmente, uma pessoa que está numa condição, às vezes, que ela não... ou seja, um relacionamento, ou seja, até mesmo a cidade que ela mora, enfim, são as reciclagens que a gente pode fazer na nossa vida para melhorar. E é só que para a gente conseguir identificar o que vai fazer a gente de fato feliz, que de fato vai fazer a gente conseguir realizar nosso propósito de vida, é a gente se conhecer. Eu que só queria comentar aí, que na fala de vocês, essa questão do autoconhecimento, eu fiquei pensando que muitas vezes as pessoas associam simplesmente com o processo de reflexão, de introspecção, de analisar os seus pensamentos, seus pensenes, pensamentos, sentimentos e energias, mas a conscienciologia ela tem uma abordagem diferente, que essa parte é importante refletir, se analisar a sua intraconsciencialidade, faz seu parte, íntimo, mas não é tudo. Mas não é tudo, tem também a interação com outras consciências, tanto intrafísicas, tanto extrafísicas, né? O seu contato com a multidimensionalidade, ele também faz parte, a forma que você interage também faz parte do seu conhecimento. E aí, eu vou chamar para a gente debater mais sobre isso no próximo bloco, né? E tem aí com a gente acompanhando aqui também a Melissa Wisniewski, de Foz aqui do Iguaçu. Abração, Melissa, o William Roberto, o Maximiliano Duarte, a Doris Mar, a Odete Zanetti, abraço. A Nádia Leão, abraço também. Seu Mari Souza, a Cris Elvanger, nossa colega de bancada aqui, a Raquel Costa, a Fernanda Longhi e a Doris Mar. Pessoal, então... a gente vai fazer um intervalinho muito rapidinho, daqui a pouco a gente volta debatendo um pouquinho mais. Você conhece a si mesmo? Até já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, para você que está ligando seu rádio agora ou acessando o Facebook, estamos no Papo Evolutivo até às 14 horas. Hoje, conversando sobre o tema, você conhece a si mesmo? Então, só para falar hoje um pouquinho das datas, hoje, 3 de dezembro, é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, de acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial tem alguma deficiência. Essa data foi criada em 1992. Hoje também é Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria. Essa data aí foi lançada em 2005. E também é dia do delegado de polícia, desde 2017. Então, aí 2 datas que têm também muita relação aí com a nossa localização aqui da fronteira. É bem importante aí. Então, parabéns aí às pessoas que estão ligadas a essa data. E aí, Andressa, pegando essa questão do Dia Gancho, né? Esse gancho do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acho muito interessante uma situação. Muitas pessoas, fisicamente, elas estão com alguma deficiência. Pode ser surdez, cegueira... Pode ter uma doença, né? Pode ter uma doença, alguma coisa assim. Só que quando ela se vê projetada fora do corpo físico, ela se vê inteira. Então, muitas vezes a pessoa ela é cega, mas quando está fora do corpo, ela está enxergando. Ela está paralítica, sai do corpo, está andando, correndo, pintando e bordando. Ela não ouve nada, sai do... Entende coisa? E às vezes o mais interessante, a pessoa se acha assim, o patinho feio, a pessoa que mais burra, mais alienada do mundo, e quando se vê fora do corpo, se percebe muito mais inteligente, muito mais sagaz, com muito mais informação do que ela imagina. Então, essa deficiência lembrar bem, é a deficiência desse veículo aqui. Desse soma, mas nós como consciências temos uma série de atributos muito maiores, muito mais complexos. E tudo é interessante, tudo é motivo para autopesquisa, né? Tudo a gente pode levar para a nossa autopesquisa, né? Por que eu tô com um soma com essas características, né? Isso é genético, isso tem a ver com a minha paragenética, né? Isso foi alguma influência do meio, da mesologia, então tudo pode ser fonte de informação, de autoconhecimento. E quando a gente começa a estudar consciência, descobre que nada é simples, ela é muito complexa. Então, qualquer resposta assim, eu tô com esse problema, o motivo é esse, fique certo que não é somente esse. Tem não sei quantas outras variáveis ali interferindo, né? Isso é uma questão para a gente pensar no processo de autopesquisa, né? Que é o pesquisador pesquisar a si mesmo, né? Ele é o objeto e o sujeito que faz a pesquisa. E o cientista, o pesquisador, ele não fecha a hipótese de primeira. Ele coloca uma hipótese, analisa, vê todas as correlações que podem ser feitas, vai checando uma série de coisas para eliminar se aquela hipótese é verdadeira ou não, faz uma série de testes. Então, às vezes eu vejo as pessoas querendo ter um ansiosismo, querer fechar a questão logo, é assim porque é assado. Então, isso não é tão legal para o processo de autopesquisa e autoconhecimento, né? Na verdade, nós estamos num processo, né? E um processo não tem fim. Né? E uma coisa que eu acho legal de comentar em cima disso, que foi falado, é que a maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, mas tem uma quantidade razoável de pessoas que elas têm um processo de idealização muito grande. Ou seja, elas imaginam que as coisas são do jeito que elas acham que são, quando na verdade não necessariamente que é assim. Então, assim, tem estudos da própria psicologia social que trazem essa questão, que as pessoas elas são questionadas, são confrontadas com estudos estatísticos, né, sobre as razões pelas quais elas tomaram uma decisão, e elas falam que é por um determinado motivo, mas estatisticamente está provado que foi por outro. Então, quando a gente não se conhece, a gente entra naquele efeito manada que a gente
imagina algo, cria uma hipótese, já valida ela como verdadeira, sem de fato pesquisar aquilo a fundo. Isso me traz à mente, pessoal, não sei o que vocês acham do que eu vou falar, que o processo evolutivo, ele é de uma responsabilidade muito íntima. Ou seja, não dá para evoluir pelo outro. Não dá para a gente querer que o outro evolua ou esperar que o outro... assim, a gente pode ser ajudado e a gente pode ajudar, obviamente. Mas a responsabilidade, em última instância, pela nossa vida é nossa. É verdade. A gente tem um background religioso, que a gente tem a maior parte da população do mundo ocidental tem um background religioso muito forte, que acham que o Messias, que algum santo, algum Deus vai vir salvar a gente. Sendo que, na prática, a gente observa que isso não existe. É um processo de dentro para fora, né? Então, esse salvacionismo que é colocado, e esse salvacionismo pega diversas áreas, tanto na área religiosa, como na área política, na área social, tudo mais. Sempre que alguém vai fazer as coisas, não percebendo que cabe a ela fazer. Ela que detém o conhecimento, se não tem o conhecimento, vai buscar esse conhecimento, ela tem o desejo, né, a vontade, e aí eu trago uma palavra muito importante, que é essa palavra em vontade. Eu acho que nas grandes lições nossas nessa existência é aprender a usar e tirar partido do uso da vontade. Falando nisso, tem aqui uma pergunta. A Sherida Wong entrou, tá falando: olá, pessoal, abraço, aí, Sherida. Olá, Sherida, abraço. A Lídia Pelim também entrou. A Estela Bruno também entrou. A Rosane Amadori, nossa colega aqui. E a Débora Pereira. E aí a Lídia Perim, ela fala assim, ó: oi, boa tarde, sou de Vacaria, Rio Grande do Sul. Grande abraço aí, pessoal do Rio Grande. Estou pensando aqui que é preciso refletir sobre mudar a si mesmo. Muitas vezes só ficamos olhando para como os outros são e esquecemos de nos reciclar. Estou tentando reciclar alguns traços fardos. Como fazer quando você sabe seu traço fardo, mas acaba caindo no erro novamente? Sei que devemos tentar sempre. E aí? É um processo, então não basta saber. Tem que experimentar, tem que tentar, tem que encontrar alternativa. Ou seja, não existe uma estratégia pronta. Por exemplo, imagine a situação de uma pessoa que ela tem um vício do fumo e que e sabe da importância de não fumar, ela tem a vontade de querer largar esse vício, mas a dependência química é tão forte que ela não consegue. Então vai ser uma luta da vontade dela o tempo todo contra uma questão até somática. Isso. Mas ela não pode existir. Porque que ninguém sabe o momento da virada. O momento em que ela vai, de tanto tentar, numa hora a coisa vai acontecer, e ela muitas vezes a pessoa nem percebe que mudou. Então, esse processo de mudança, de reciclagem, é um processo contínuo, mas exige esse uso da vontade, essa perseverança, né? E a pessoa ter esse norte, aonde quer chegar. Eu acho que isso é muito sério, Wilton. Acho que a chave do processo é a vontade mesmo. Sim. Tá? E, assim, se a pessoa está com dificuldade, procura ajuda, né? No caso que você colocou a questão do vício, né? Tabagismo, seja o álcool, enfim, qualquer uma dessas condições nocivas à nossa saúde, a gente já tem um corpo de especialistas, seja médicos, psicólogos, enfim, que pode ajudar as pessoas. Uma coisa legal do processo evolutivo que o professor Hilton colocou mais cedo, de nós sermos seres gregários, né? Então, existe um processo chamado de interassistência, em que uma pessoa que tem mais condições ajuda a outra pessoa. E isso, para mim, é um dos principais motivos, gente, para a gente evoluir. Porque quando eu consigo me conhecer e tomar decisões melhores, eu estou mais pronto, mais apto a ajudar as pessoas que estão passando pelaquela dificuldade. Sim. E aí você cria um círculo virtuoso de uma pessoa ajudando o outro, e assim a gente vai criando uma rede em que a sociedade como um todo sai beneficiada. E aí você vai lembrar o seguinte, que parece paradoxal, que eu preciso me conhecer, ou seja, eu tenho que ter esse momento comigo, mas o processo, na sua grande maioria, acontece com o outro. Então, na minha relação com o outro que eu vou estar manifestando realmente se eu mudei ou não, que eu vou estar aprendendo alguma coisa. E pegando o exemplo dela, né, nessas reciclagens íntimas, muitas pessoas elas ficam tão cheias de orgulho, achando que elas são tão autossuficientes, que elas se bastam, que perdem a oportunidade dessa troca. E muitas vezes o auxílio, o alívio nessa luta de superação vem do contato com as outras pessoas. E eu vou te dizer um negócio, você colocou a questão do orgulho aí como um traço consciencial, né, um traço fardo. Eu poderia dizer que quem é muito orgulhoso não se conhece. Porque a partir do momento que a pessoa consegue aprofundar
a intraconsciencialidade dela, ou seja, ela consegue entrar mais no seu processo íntimo, ela consegue perceber que ela é humana como qualquer outro ser humano, independente de condição financeira, independente de onde nasceu, ou seja, somos todos consciências em evolução. Para abrir todas as caixinhas, né, escuras, os nossos pontos cegos, tem que se livrar do orgulho aí. Isso aí. O orgulho, na verdade, ele funciona como uma carapaça, né? Vaidade, o orgulho, Mecanismo de defesa, né? Mecanismo de defesa do ego, exatamente. Ou seja, a pessoa não quer ver, não quer que os outros vejam a real condição consciencial dela, e ela arruma um monte de desculpa bonita, florida, para não se expor. E, e mostra, pelo menos para mim, na minha leitura, que a pessoa ela ainda está muito longe de se conhecer. Então, assim, só que lembra, gente, existe um orgulho, esse orgulho que eu estou falando é aquele orgulho mais danoso, não é aquele orgulho da gente se orgulhar de fazer as coisas boas, as coisas positivas, isso eu acho super positivo. É aquele orgulho da pessoa se sentir superior, de achar que merece mais do que o outro, e assim vai. Eu tenho notado muito casos assim, de pessoas com profundo ou quase absoluto senso de egocentrismo. Isso. Então tem pessoas que elas acham que elas isso, a vida, o mundo todo feito para ela, as pessoas estão ali para atendê-la, e elas vivem num mundo fora da caixinha, né? Num outro mundo que não é realidade, né? Mas aí, Hilton, a conscienciologia, dentro da proposta de que a gente tem várias vidas, desmonta isso como sendo uma coisa inteligente, né? Ou seja, você achar que você é o rei da cocada preta, mostra também que você entende pouco do processo evolutivo. Porque hoje você está numa condição, seja de gênero, seja de localidade, seja econômica, que numa próxima vida você pode vir né, com outro gênero, em outra localidade, em outra circunstância. Então, assim, isso tudo mostra pra gente que a vida é um grande aprendizado. Quem se conhece bem, quem aprofundou e é amigo de si mesmo, vai ter mais condições, vai estar melhor preparado para enfrentar os desafios que vierem pela frente. Eu só queria finalizar aí a pergunta da Lídia, que eu estava aqui pensando, ontem eu preparando aqui a pauta, preparando aqui algumas coisas para o programa de hoje, eu estava folheando, relendo o livro Oportunidade de Viver, da Daiane Roça. E lá ela coloca vários pontos do processo desse processo da reciclagem, né? Como é que é? Que é o processo até da consciencioterapia, que é o ciclo de autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Então, acredito que você já se diagnosticou, né, Lídia? E está tentando fazer esse enfrentamento. E aí, nesse processo de enfrentamento, até chegar à superação, tem o processo das recaídas. Isso faz parte. A questão é não se cobrar tanto, ter um olhar, assim, não tanto de autocobrança com você, saber que isso faz parte, lógico. Errou, viu que não podia cair naquele erro, então o que você vai fazer para da próxima vez não pisar naquele mata-burro de novo, né? Você vai assim, não, dessa forma aqui eu não quero errar mais, posso errar de outras que eu ainda não vi, mas aí você tenta fazer mecanismos para não errar, repetir aquele erro exatamente da mesma forma, mas que é natural o processo de ter essas recaídas, isso faz parte. A gente não muda assim, ó, de uma hora para outra, né? Quem dera se fosse. E às vezes não muda nem dentro da própria vida, né? Pois às vezes um traço que é tão arraigado, às vezes são vidas. O professor Valdo Vieira, ele falava que o temperamento era a última coisa que a gente conseguia mudar. Agora, gente, isso aí é mais um incentivo para a gente se pesquisar cada vez mais. E logo, para né? conseguir adiantar, exatamente. E, Lídia, uma coisa que eu gostaria de falar rapidinho aqui, antes da gente fechar esse bloco, é que, assim, a culpa, ela não ajuda a gente, tá? Eu não sei se é o seu caso, eu tô aproveitando a tua deixa aqui. Sempre bom falar. Para entender, assim, que a nossa responsabilidade, ela pode vir isenta de culpa, porque a culpa acaba sendo uma maneira da gente fugir de novo do problema. Né? Então, assim, vamos assumir a responsabilidade pela nossa evolução, mas se livrando da culpa, que isso aí é um baita assédio. Também é uma forma de de auto-vitimização a culpa, eu que o diga. E também, Lídia, eu acho que esse processo da reciclagem ele só finaliza quando, como o Hilton falou ali, que assim já vai sem força. Você não precisa ficar fazendo força mais naquele trafar. Então, quando você recicla assim, e aquilo vai automático, sem fazer força, aí você pode falar assim, agora eu superei, mas enquanto isso. E aí o que tem mais interessante é o seguinte, que na hora que a pessoa consegue superar, não morre com ela. É aquilo que o Gabriel falou. Ela
conseguiu, então ela vai servir de exemplo para Isso outras que é pessoas. mais legal. Não, e não morre com ela também, porque quando ela dessomar, ela leva toda essa bagagem com ela. Sim. Os bens materiais ficam, mas o que ela conseguiu reciclar, ela leva, o que é o máximo, né? Sim. Muito bom, hein, pessoal? Então, vamos fazer mais um intervalinho. Temos mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Mande sua pergunta também. Você conhece a si mesmo? E até já, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no programa Papo Evolutivo até às 14 horas. E hoje debatendo sobre o tema Você conhece a si mesmo? E aí, sabe identificar seus traços forças, seus traços fardos? Você é um perfeito desconhecido ou é amigo de si mesmo? Mande sua pergunta, opine, dê sua opinião aí. Então, aqui com a gente acompanhando, entrou também a Andréia Velasquez, a Débora Pereira, e também nós temos aqui o Guilherme Pio, de Cascavel. Um abraço. A Lídia Pelim está agradecendo. Olha, muito obrigada pelo esclarecimento, gostei, ajudou com relação à pergunta do último bloco. O Araújo Adilson está aqui também. A Sherida Wong faz um comentário aqui com a gente. Devemos não só reconhecer nossos traços força, como obrigatoriamente colocá-los em prática. Só assim serão realmente as nossas qualidades. E aí, o que vocês pensam disso? Não, perfeito, né? É isso aí, eu acho que não adianta só teoria, né? Tem que ter muita prática. Então, eu acho que o comentário dela foi em cima do lance. Eu vejo assim, existe um lado que são as nossas manifestações. Então, os traços, eles são formas que a gente conta para se manifestar. Outros elementos que também entram nisso, além dos traços. A questão, quais são os valores que você adota, né? Que são os valores que nos guiam a tomar decisões. Então, é um outro elemento. Outro elemento, o projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu propósito nessa existência? O que é que eu quero realizar? E, por fim, o que é que eu quero deixar de legado para outras consciências? Para que minha passagem nessa vida não tenha sido em vão. Então, são uma série de fatores que têm a ver com essa manifestação. Mas tem mais 2 outros elementos que eu gostaria de relacionar, que são as realizações. Assim, é a concretude, a gente sair do mundo do ilusório, o mundo da teoria, o mundo da especulação e realizar. Fazer pequenos atos, não precisa ser obras grandiosas, mas pequenos atos que cada dia vão fazendo diferença na vida das pessoas. E outro elemento são a qualidade das nossas relações. Então, a qualidade dos nossos vínculos. Então, uma das coisas mais sérias que às vezes a pessoa não dá importância é como é que eu me relaciono com o outro. Eu tenho uma relação de amor, de afeto, de acolhimento,
ou uma relação é de distância, indiferença, ou de raiva, de beligerância. Então, essa qualidade é que vai fazer toda a diferença, não só nessa, mas nas próximas existências também. Então, são elementos muito sérios que vão ajudar a compor essa identidade sua, né? Oi, Hilton, se a gente considerar que o meio influencia muito nossa manifestação, né, nossa personalidade, essa questão de com quem que a gente se relaciona e como a gente se relaciona é muito séria, né? E aí eu tava pensando na questão que a Sherida trouxe ali no Facebook pra gente. Eu pensei o seguinte, Sherida, você colocou aqui, olha, não adianta ter só traço força na teoria, né, e não trazer para a prática. E eu tava me questionando, como é que a gente consegue usar, então, os nossos recursos na prática, né? E aí me veio a ideia da gente assumir cada vez mais responsabilidade. Então, assim, quantas pessoas têm tanto potencial, mas se acovardam, né, frente às oportunidades da vida? Seja em qualquer situação, seja na sua família, seja com seus amigos, seja com a sociedade como um todo, sei lá, a sua associação de bairros. Então, assim, e uma das maneiras mais interessantes da gente se conhecer é se colocando à prova, né? Sim. Porque a gente não sabe como é que a gente vai reagir até a gente passar pela experiência. Então, se a gente está falando aqui de autoconhecimento e evolução, a pessoa assumir responsabilidade. Eu, no meu ponto de vista, fazer assistência, ajudar o próximo é o melhor tipo de responsabilidade que a gente pode assumir, porque sai todo mundo ganhando. É fundamental. Então, para a gente questionar e refletir até que ponto eu não estou deixando os meus recursos pessoais ociosos porque eu não corro atrás das coisas. Tem uma frase que é uma frase bem conhecida que é assim, você está sentado num pote de ouro, né? Sim. E às vezes mendicando sentado num pote de ouro. É essa questão de você não colocar os seus trafores, os seus traços-forças em prática, né? Quando olha assim, tanta gente, tem muitas pessoas com muito dinheiro e que só pensam nelas, né? Só pensam em ter mais e mais dinheiro. Ou então aquela pessoa que tem muita informação, tem muito acesso à cultura, essas coisas todas, mas que ela não compartilha com ninguém isso. Então, é um ato falho, né? Acho isso muito doloroso, né? Até certo ponto, ela está superficial na manifestação dela, né? Sim. E, de alguma forma, se a gente parar para pensar que a oportunidade de estar aqui na vida intrafísica, ela é muito única, porque, considerando que a gente tem várias vidas, quem garante que numa próxima existência eu vou ter oportunidade de me comunicar com vocês, trocar essa ideia aqui com vocês? Entende? Então, a gente tem que... quando a gente começa a pensar sobre essa ótica, cada experiência ela toma um valor muito alto, ela fica muito especial, né? E isso ajuda muito a gente se conhecer para a gente estar mais preparado para o dia a dia, para a vida, enfim. Isso eu costumo falar e me veio uma outra coisa. Tem um outro recurso que nós temos em quantidade e que a gente pouco aproveita também, que são as nossas energias. Sim. Então, na Conscienciologia, nós aprendemos que nós vivemos numa realidade energética, energossomática. Então, estamos num mar de energia o tempo todo. E nós mesmos somos processadores, expandimos. Só uma correção, então a gente não só aprende isso, mas como a gente também aprende a usar as energias, tá? Sim. Não é só teórico, Não é teórico. Então, o que acontece? Então, essa realidade energética, que é uma forma de ajudar muita gente, prestar assistência em alto nível, é algo que a gente, na Conscienciologia, começa a internalizar, começa a provar e experimentar. Então, todos os campos de estudo, né, os laboratórios, as atividades, as dinâmicas, todas elas visam que as pessoas possam otimizar esse uso das energias, né? O Gabriel estava falando questão de responsabilidade, que é a questão dos trafores. Eu estava lembrando também de um verbete bem interessante, que é o binômio autocognição-responsabilidade, que é justamente isso. Se a sua autocognição, seu autoconhecimento aumentou, você automaticamente já ganhou mais responsabilidade. Né, do que a média das pessoas. Então, se sair um pouquinho mais para cima, já conhecer um pouquinho mais sobre você, você já tem uma responsabilidade em distribuir, que é isso que o Will está falando também, em distribuir esse conhecimento. Né? Como é que... você tem um trafor. Então tá, explica para as pessoas como é que elas podem ter esse trafor também, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante da Rosane, que é assim, ó. Mas a busca pelo autoconhecimento não exclui os autoenganos. Verdade, isso aí. Como discernir entre uma condição e outra? Boa pergunta, Rosânia. Olha, Rosane, eu acho que a principal maneira da gente discernir sobre o que é cada uma dessas condições, né? Ou seja, a busca pelo autoconhecimento e o autoengano, é a questão da intencionalidade. Então, assim, eu penso que o autoengano, ele parte da premissa que você não está lúcida
para a sua busca de autocognição. A partir do momento que você começa a ter mais seriedade no processo evolutivo, em que sentido de seriedade? Eu não estou dizendo que você não é séria, mas no sentido de considerar cada experiência que você vive um laboratório de experimentação, de autoexperimentação, e aí entra um pouco aqui na questão que o Araújo Adson trouxe, né? Alguém tem que acreditar em alguma coisa. Então, a gente sempre vive com crenças, né? Mas exatamente o conhecimento e o autoconhecimento real, vívido ou vivido, baseado em fatos, é o que dá essa autoridade para a gente de que a gente não está tendo auto-engano, mas sim buscando autoconhecimento. Então, assim, a real intenção de querer melhorar, de querer se pesquisar, baseado a uma postura de pesquisador, ou seja, colocar como hipótese, não ser preconceituoso, não tomar tudo como já uma verdade absoluta, imutável. Isso ajuda a gente a entender o processo evolutivo como um todo. Tá? E assim, a nossa evolução, se a gente parar para pensar sobre uma ótica mais ampla, ela é muito dinâmica. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui vivo intrafisicamente. Daqui a 10 segundos eu posso não estar. E aí tudo ao meu redor vai mudar, as minhas verdades vão mudar, as minhas crenças naturalmente vão mudar. Em algum nível a gente tem que acreditar em alguma coisa. Né? A gente, por exemplo, a gente está aqui na rádio, a gente escuta a rádio e acredita que tem uma pessoa falando. Quem garante que não é uma máquina? Estou fazendo uma brincadeira, tá, gente? Mas assim, crença faz parte. Agora, qual que é a qualidade do seu discernimento? Eu acho que esse é o ponto. E a gente está fadado, os auto-enganos, eles existem, eles fazem parte do processo. Então não é algo que tem que estar fora, não. Faz parte do processo de maturação, de saber o que presta e o que não presta, o que tem que o caminho a seguir ou não, com quem contar ou com quem não contar, qual a prioridade que eu tenho que ter na minha vida ou não. O mais importante é que as pessoas estejam o tempo todo nesse processo se questionando, até para perceber o auto-engano mais de imediato, mais cedo do que esperar passar toda uma experiência. Só às vezes uma vida. A vida inteira para descobrir que foi tudo auto-engano. Só descobrir lá Quantas pessoas não chegam lá na terceira idade, na quarta idade, e começam a refletir só depois que chegou nessa idade. Aí bate o arrependimento. Não, e pior, às vezes dessoma, e aí no extrafísico vai se dar conta da situação, e aí vai entrar em melancolia extrafísica, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente fala nessa busca de não cair nesse mata-burros, a gente tem que ter cuidado com a impulsividade. Porque às vezes na busca de querer ter respostas prontas, respostas fechadas logo, perde essa oportunidade. E aí eu acho que ele falou alguma coisa sobre essa questão de tem que ter uma teoria, alguma coisa para se acreditar. A Sherry da ONG comentou aqui, de teoria o mundo está repleto. Não foi o Aldir. Ele colocou assim, alguém tem que acreditar em alguma coisa. Esse que é a grande questão. Quando você começa a ter projeções, ter acesso à realidade extrafísica, são várias realidades. Muda então, tudo, né? Muda tudo. Então, a verdade absoluta que muita gente procura, né, a resposta para aquilo, ela desaparece. E aí você começa a perceber até que ponto você tem flexibilidade cognitiva, mental, energética, emocional para lidar com tudo isso. Oi, Hilton, isso me lembrou o que a gente chama de princípio da descrença, que é uma das bases da pesquisa na conscienciologia, que é o pesquisador não acreditar no que os outros estão falando. É ele ter as próprias experiências, ou seja, é ele correr atrás de ter as próprias experiências. Por exemplo, imagina que vocês nunca comeram uma maçã. Eu posso descrever para vocês como é que é comer uma maçã, a sensação que eu tenho ao comer uma maçã, mas enquanto você não comer a maçã, você não vai nem saber de perto o que é comer uma maçã. Imagina, por exemplo, uma realidade multidimensional. Sim. E é por isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem os cursos, a pesquisar, priorizar na sua vida o processo projetivo. E na semana passada, eu tô lembrando aqui que o tema aqui da rádio do Papo Evolutivo foi projeção consciente e o autoconhecimento, né? Foi alguma coisa assim. Então, assim, vocês podem entrar também no Face, tá lá gravado esse programa da semana passada, que também tem tudo a ver. Andressa. Porque eu acho que, assim, a gente só se conhece mesmo quando tem uma projeção, porque no extrafísico não tem esse soma restringindo a gente. Sim. Às vezes o soma é bom, porque ele restringe uma série de manifestações que não seriam tão evolutivas assim, né? Então, o pensamento é instantâneo no extrafísico. Então... Mas sabe o que eu acho mais importante no processo projetivo? É você saber que você não é esse corpo físico. Exatamente. Né? Então, assim, aí lá que você vai se ver em uma outra condição, às vezes vai perceber que você
é mais inteligente, que você pensa mais rápido, ou o contrário, às vezes vai perceber, puxa, eu ainda tenho esse traço fardo, eu ainda estou me manifestando com ele, né? Então ali você vai se conhecer de fato. Quando você, às vezes, às vezes eu coloco até assim, não, agora no extrafísico eu consegui superar isso, então assim, pronto, limpou mesmo, né? Então esse traço reciclou mesmo. E aí, só comentando também a pergunta da Rosane, eu estava aqui lembrando a importância da autocrítica, e que às vezes para a gente desenvolver a nossa autocrítica, a gente tem que sair da gente e escutar as outras pessoas, né? Ter feedbacks. Sim. Então, por exemplo, tem lá os cursos, tem uma instituição na Conscienciologia que trabalha muito com a questão dos traços, a questão da metria, da medição da consciência, né, que é a conscienciometria, que é a Conscius. E lá você tem o curso, vários cursos que são na base de consciência cobaia, né? Que aí você tem uma pessoa que passa na forma de cobaia e vai ouvir heterocríticas, feedbacks de outras pessoas. Tanto vai ouvir falar dos trafores, às vezes trafores que ela nem imagina que tem, quanto dos trafares também. Os trafores, lembrando os ouvintes aí de primeira vez, são os traços força, as nossas virtudes, aqueles traços amadurecidos. E os trafares, aqueles traços que ainda estamos imaturos, né? Precisando melhorar. E o que é legal, porque é o seguinte, você vai calibrar, né? Você vai ouvir a opinião de várias outras pessoas e vai calibrar a sua opinião. Poxa, será que eu estou tendo uma visão real sobre mim mesmo? Está idealizado? Não está? Como é que está a minha autoimagem? E Andressa, uma coisa que eu acho legal, dentro dessa visão de consciência cobaia, né? É da gente refletir quais foram as situações da nossa vida em que a gente foi mais desafiado, seja porque a gente ficou com vergonha, ou seja porque a gente teve uma situação inesperada, e para a gente pensar e refletir como é que a gente agiu, como é que a gente se sentiu, porque são nessas situações que a gente começa a se descobrir um pouco mais. E só para fechando aí esse bloco bem rapidinho, que eu ia comentar, é que não é para acreditar também no que os outros falam, né? Lembrando aí do comentário do Araújo, mas você vai colocar em hipóteses, que é isso que um pesquisador faz. Então, se a pessoa falou que eu tenho um traço assim assado, vou colocar como hipótese, vou ver se as outras pessoas também consideram isso, se é uma questão isolada. Que é isso que o pesquisador faz, ele vai colocar sobre hipótese ou não. Também não vou sair acreditando também de cara, né? E vou fazer as minhas experiências, o meu cheque. Isso é fazer ciência, né? E isso mesmo, consigo mesmo. Que é o máximo, né? Isso é o máximo. Gente, o programa tá muito bom, mas a gente vai fazer mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Agora vamos falar de economia e o Consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, dia 3 de dezembro. Batata Mona Lisa o quilo, R$ 1,79. Melancia inteira o quilo, R$ 89. Cebola nacional o quilo, R$ 1,58. Mandioca com casca o quilo, R$ 1,79. Leite longa-vida Piracanjuba o litro, R$ 1,99. Coxa sobre coxa especial congelada o quilo, R$ 5,99. Bife posta vermelha o quilo, R$ 19,98. O Consulter não vende no atacado e a quantidade é limitada por cliente. Consulter, o super amigão. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consulter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis.
Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, esse é o programa Papo Evolutivo. Nós vamos até às 14 com o tema hoje. Você conhece a si mesmo? Participe, ainda dá tempo de mandar a sua pergunta, a sua opinião. Aqui acompanhando com a gente no Face tem a Nilza Gladys, grande abraço. A Glaucia Lara está falando assim, parabéns pelo programa, muito esclarecedor, obrigada, Glaucia. Isso é que vale a pena, que motiva a gente aí a continuar fazendo o programa. O Guilherme Pilt, lá de Cascavel, muito bom o tema, e ele fala aí que a sincronicidade, que a próxima palestra nesse sábado em Cascavel é sobre o tema mudar os outros a si mesmo. Então, você que é de Cascavel e região. A Alessandra Michela está aqui falando também, está aqui com a gente, excelente, parabéns. Então é isso, pessoal. Hilton, você estava comentando alguma coisa aí no... Sobre autoconhecimento e pacificação íntima, né? Opa. Isso é legal, porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, o cara tá lá no alto da montanha, super pacificado, mas o grande desafio é estar aqui no meio da confusão, da cidade, da muvuca e estar em paz. Do dia a dia e sem se alterar, né? E por que isso? Porque, assim, ela começa a se conhecer. Ao se conhecer, ela sabe o que ela quer, qual a prioridade dela na vida. Ela sabe o que ela pode fazer. Porque, assim, ela não vai ficar angustiada por algo que ela sabe que não tem condição de fazer. E não cabe ela fazer, às vezes. É outra pessoa que vai ter que fazer no lugar dela. E ela fica tranquila, porque ela sabe, ela tem dentro dela o que ela deve fazer. Ela tem esse senso de dever, ou para dever, para com as outras consciências. Então, o processo de autoconhecimento vai levando uma certa acalmia. E isso é muito positivo, isso é um diferencial, mas é uma conquista de dentro para fora. Íntima. Você sabe que anotei aqui também que o processo de autoconhecimento, ele ajuda a evitar a assedialidade, porque quando você conhece os seus traços forças, os seus traços fardos, o que está faltando, você sabe como você reage, como você lida com as outras pessoas. Quando você encontra um assediador, uma consciência extrafísica que vai te cobrar alguma coisa, você fala assim, isso aí eu já sei, tá aqui mapeado, além disso ainda tem mais esse outro trafar aqui, tô fazendo força para mudar, tô tentando ajudar, e eu acho que quando você fala assim, conheço tudo isso, estou tentando fazer força para mudar. Entra na fila, pega a senha aí para eu poder limpar minha barra, né? Sim. Isso, a gente começa a sair desse ciclo de vítima e algoz. E isso a gente ajuda a diminuir muito a nossa conflitividade íntima. E contribuindo para esse processo de autopacificação. Autopacificação e de auxílio a essas consciências. Claro. Né? Que elas ao verem que você, aquela pessoa que tinha ela desse jeito, ela tá mudando, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Isso é o máximo, hein? É engraçado que isso não acontece em cima do palco, né? Isso acontece nos bastidores. É um processo muito íntimo. Por isso que é engraçado, às vezes é difícil das pessoas compreenderem, porque isso realmente acontece dentro da gente, é uma postura íntima, é uma questão, e aí fica difícil às vezes as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? E às vezes a pessoa ela tinha uma série de ações, ela tomava uma série de ações, ou tinha um determinado grupo social, e de repente a pessoa começa a mudar aos pouquinhos, ela para de frequentar um determinado ambiente, começa a andar com outro grupo. Isso mostra o quê? Que está tendo uma qualificação íntima por meio do autoconhecimento. E aí, eu estou aproveitando que você estava falando, e a Andressa também comentou, uma das coisas que eu acho mais, que é uma fonte muito grande de autoconflito e que tira a paz das pessoas, é um conflito de valores reais que a pessoa tem, de valores idealizados. Sim. E o autoconhecimento ajuda a gente a se atualizar nesse sentido. Por quê? Tem um monte de gente que acha muito bonito um monte de coisa, né? Ser uma pessoa assistencial é muito legal, ajudar o próximo é muito legal. Só que quando você vai ver o dia a dia daquela pessoa, não tem nada daquilo. Não posso, pensar mal dos outros é ruim, ou se irritar é ruim. Mas aí quando você vai ver o dia a dia da pessoa, ela se irrita pra caramba, ela pensa mal dos outros pra chuchu. Então, só que isso gera o quê? Gera conflito e assedialidade. Quando a pessoa começa a se conhecer, ela consegue ter uma ideia real dos valores dela e de quem ela é.
E a partir daí fica muito mais fácil ela traçar uma estratégia de evolução. Sim. De reciclagem mesmo, De né? reciclagem. Agora, perguntando aí, bem rapidinho, quais recursos vocês podem falar aí desse processo de autoconhecimento, para se autoconhecer e para reciclar aí, para quem estiver nos ouvindo e estiver interessado? Bom, eu acho que um dos que mais falou aqui foi a identificação dos traços pessoais. Então, você saber o que eu tenho de positivo, de qualidade, o que eu tenho de defeito, o que eu tenho o que está faltando, né? Então, reconhecer isso. E são coisas que você vai perceber por você mesmo ou pelas pessoas que vão chegar até você e vão te dizer: fulano, você é desse jeito, tal. E aí, em vez de brigar com essa pessoa, acatar, refletir, né? E ver se tem sentido ou não e, se for possível, fazer a mudança. O segundo que eu vejo é a questão das próprias projeções da consciência. Começar a trabalhar melhor isso, valorizar, registrar, rememorar, estudar mais sobre o assunto e, junto com isso, todo o processo das bioenergias. Então, aprender a lidar com o estado vibracional, aprender a entrar em ambientes e melhorar para melhor aquele ambiente. Conhecer suas sinaléticas, conhecer né? suas sinaléticas pessoais, conhecer quando está com alguma intrusão, né? Quando você sente que é uma mudança do seu padrão de pensamento, né? Ou alguma sensação física mesmo, que você sente que tem algo acontecendo. O outro é se propor fazer reciclagens. Então, não adianta querer saber, mas é criar uma estratégia pessoal para mudar. Cada dia, de pouquinho em pouquinho, fazer essa mudança. E uma terceira que eu vejo é pensar mais na interassistência. Pensar em mais como ajudar as outras consciências. Então, na hora que você começa a ir mais de você, e pensar apenas no seu umbigo, na sua satisfação íntima, mas assim, o que é que as pessoas estão precisando? Onde é que eu posso atuar com as minhas qualidades? Assim, dar um salto que não tem tamanho. Né? Então, eu vejo pelo menos essas 4 linhas como sinal para isso. Então, eu pensei, assim, muito parecido com o Hilton, com algumas variáveis aí, né? Essa questão de assumir responsabilidade, que eu acho que tem a ver com esse último tópico que você trouxe, tá? Eu acho que reduzir a velocidade, ter calma. Sabe, a nossa sociedade ela é muito imediatista, ela quer tudo para ontem, quem vive nas cidades aí está sempre acelerado, trânsito, correria. Eu acho importante a gente ter um tempo sozinho. Um tempo para refletir. Um tempo para reflexão. E se a gente para pensar, a maioria das pessoas não conseguem ter esse tempo livre. Desligar o Wi-Fi, desligar o celular. Quase impossível, né, no século XXI. Sem ficar tremendo. Mas é fundamental para quem quer se pesquisar. Tá? Então, assim... E essa questão de você conseguir desenvolver suas sinaléticas, entender mais o trabalho dos seus chakras, das suas bioenergias, porque isso tudo faz parte do que a gente chama de holossoma, né, o conjunto de veículos de manifestação que estão diretamente relacionados com quem nós somos. Na verdade, Gabriel, o que você falou, é a gente se apropriar dessa realidade multidimensional. É isso aí. Estamos imersos nelas e a grande maioria da população não sabe nada disso. Então, cabe a gente começar a correr atrás, né? Então, se você já percebeu as energias, vivenciou alguma realidade multidimensional, teve uma experiência projetiva, então ter uma responsabilidade aí, né? De passar esse autoconhecimento que você já teve para outras pessoas também. Então, se você curtiu aí o programa, dê o seu joinha. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook da Rádio RCI Iguaçu, com 2 S. Também o áudio será postado na íntegra no site. Também vai ficar no Facebook do IPC SED, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E o próximo tema aqui do Papo Evolutivo vai ser aqui no dia... o próximo tema vai ser qual o seu objetivo de vida, no dia 9 de dezembro. Dia 10 de dezembro. Isso. Qual o seu objetivo de vida? É muito bom, um tema bem interessante aí, você que já está pensando fazer as metas, os planos para 2020, vale a pena ir assistir o programa aqui. Qual o seu objetivo de vida? Conta aí o que você está pensando para 2020. Nessa semana, a palestra pública aqui no Centro Educacional de Autopesquisa de Foz do Iguaçu, no dia 5/12, quinta-feira, às 19h30, com o tema As Megas Prioridades Existenciais. E o palestrante, nosso querido Hilton Gunça também. Estaremos lá juntos, pessoal. Aguardo vocês nessa palestra. Muito imperdível. Vamos discutir. É uma palestra que é mais um bate-papo para a gente aprofundar essa questão das mega prioridades existenciais. Vai falar sobre dinheiro, poder da vontade, egoísmo. É uma continuação aqui da rádio, né? Tá tudo alinhado. E o melhor é que é gratuito, né, Hilton? Qualquer pessoa pode ir, né? Pode participar. Está aberto qualquer pessoa agora. Tá? E toda a programação das palestras nos centros educacionais do IPC, nas maiores cidades, capitais do país, está no site www.ipc.org.
A gente agradece a participação de todos, lembrando também que no CEA-Foz, aqui em Foz, vai ter o Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas, Energolab+, toda sexta-feira às 19h30. Nas outras cidades, aí tem que consultar o site www.ipc.org. Então, a gente agradece a participação de todos, muito legal, e até a próxima terça com o tema Qual o seu objetivo de vida? Obrigada, gente. Até lá. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, pessoal. Bom resto de semana. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção